Nós temos falado a respeito dos bloqueios da alma, né, irmãos? Se você ainda, nós estamos aí na sexta mensagem, todas essas mensagens estão no YouTube. Então, essa daqui mesmo, né? Amanhã de manhã já vai estar no YouTube. E você já está pegando aí mais ou menos a sexta ou sétima mensagem a respeito dos bloqueios da alma. O que você pode fazer? Você pode voltar lá no começo do YouTube, a primeira mensagem, desbloqueando a alma, se eu não me engano, né? Os bloqueios da alma. E você pode seguir toda a mensagem para você receber todo o alimento, tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para você. Eu estava falando na hora da oferta que Deus nos criou com poder criativo. Só que com o tempo, muitas vezes, sem querer, as pessoas, os pais principalmente, foram bloqueando essa criatividade nossa. Às vezes tem criança que ela é ativa até demais da conta, né? E até existe aí um conceito, o pessoal fala, né? Imperativo ou hiperatividade, etc e tal. E você percebe que muitas crianças, às vezes, você fica cortando ela, a gente corta, né? Não. Mas por que a criança é assim? Porque Deus colocou dentro dela, dentro de nós, o poder da criatividade. Você não vê que o que nós fazemos, quantas coisas nós criamos? Olha esse celular, essa cadeira, essa lâmpada, é tudo nós que sintetizamos na natureza isso. Agora, por que algumas pessoas então, elas conseguem deslanchar e outras não? Justamente por causa das limitações que são impostas, às vezes por outras pessoas, às vezes pelos nossos pais, às vezes por experiências da vida que deram errado. Então a gente vai ficando com medo de fazer as coisas e de repente nós paramos de fazer, mas dentro de nós sempre arde um desejo de fazer algo. Só que muitas vezes nós nos limitamos com isso e não conseguimos fazer. Que são o quê? São os bloqueios. Bloqueios aonde que nós podemos deslanchar e muitas vezes nós não deslanchamos por causa disso. Então aí que entra a ajuda de quem? Que nós temos falado sempre aqui. A ajuda de uma pessoa. Qual é essa pessoa? O Espírito Santo. Porque o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Esses bloqueios são as nossas fraquezas. Essas dificuldades que nós temos de avançar, dificuldades de confiar nas pessoas, dificuldades de crescer na empresa, dificuldades de, por exemplo, muitas vezes nós nos importamos com aquilo que as pessoas pensam, queremos agradar as pessoas. Só que todas essas coisas nos levam a um estado de viver uma vida parada, uma vida nostálgica. É aonde que o Espírito Santo vem. Um pouquinho só mais de retorno para mim, André, eu tenho essa dificuldade, preciso me ouvir. Eu sei que os irmãos estão ouvindo, mas é normal, quem fala aqui precisa se ouvir. Então, muitas vezes nós não avançamos, não crescemos, mas você tem o Espírito Santo trabalhando com você. É por isso que você está na igreja, eu estou na igreja, e todas as vezes que nós olhamos dentro de nós, achamos que nós não estamos ainda prontos para determinadas coisas. Porque todas as vezes que nós nos propomos a fazer algo que nós não fazemos, todas as vezes que nós propomos a crescer, seja como família, sair da rotina, crescer na empresa, fazer algo na igreja, todas as vezes que você fala assim, eu quero fazer algo diferente que eu não faço, a primeira coisa que você vai ter, que você vai alcançar, vai bater de frente, é uma dificuldade. E essa dificuldade está dentro de você.
essa dificuldade que nós temos está dentro de nós, não está fora de nós. Às vezes nós achamos que são as pessoas que estão próximas de nós que nos atrapalham, que não nos ajudam, que nos colocam para baixo, e nós ficamos dependendo dessas coisas. Mas quando nós entendemos que temos esses bloqueios e que existe o Espírito Santo que quer nos ajudar, é o primeiro passo que nós recebemos para vencer. Amém? Deixa eu trocar de microfone que eu não estou muito à vontade com esse aqui. Alô? Estou melhor com esse. Às vezes é o cristal do microfone que precisa trocar, né? Então, irmãos, no livro de João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 7,38, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então o Renato estava falando aqui a respeito da fonte. O que acontece conosco? Todo esse poder de criatividade, irmãos, não vem de nós. Toda essa criatividade não é nossa. Todos os projetos, todos os sonhos, as idealizações, o que eu estou fazendo aqui, todas as coisas que você tem para construir na sua vida, não vem de você, vem de Deus. E essa alegoria que Jesus usa é muito bacana, porque ele diz que Deus é a fonte. Ele é a fonte do que, irmãos? Da vida? O que mais? O que mais ele é a fonte? Da salvação? O que mais? Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de um prato diferente que uma pessoa que trabalha com restaurante, ela faz. Ele é a fonte da inteligência de um cientista que cria uma vacina. Ele é a fonte da capacidade que você tem para trazer soluções na empresa onde você trabalha. Ele é a fonte do conhecimento de você bater o olho em alguém e saber o que aquela pessoa precisa. Deus é a fonte do alimento da minhoca da terra. Ele é a fonte da energia que faz um cometa cruzar os céus e depois de 70 anos voltar no mesmo lugar e cruzar o mesmo lugar, no mesmo céu. Ele é a fonte de tudo. Diga, Deus é a fonte de tudo. E ele colocou essa fonte aonde? Lê lá. Aonde ele colocou essa fonte? Diga, dentro de mim. Deus colocou essa fonte dentro de mim. Deus colocou dentro de nós. Deus colocou dentro de você. Diga, dentro de mim há uma fonte. Amém? Falamos isso na semana passada. Essa fonte, irmãos, ela jorra água constantemente, ela jorra vida, ela jorra ideias, ela jorra mudanças, ela jorra empenhos, ela jorra atitudes, ela jorra cura, ela jorra salvação, ela jorra prosperidade, ela jorra, é uma fonte de tudo, tudo que está ali é vida, amém? A água é vida, não é? Se tirar a água, o que sobra? Nada. O que os cientistas procuram em outros planetas para determinar se há vida ou não lá? Água. Se não tiver água, não tem vida. A água é vida. Então o Senhor Jesus fez uma alegoria muito bacana aqui, porque a vida é tudo. Então presta atenção, você tem uma fonte dentro de você, mas isso não vem impedir que esses bloqueios, que essas dificuldades que estão dentro da sua vida venham desafiar você, para que você não seja tudo aquilo que você tem para ser, porque você tem um potencial dentro de você. Você nasceu com milhares de horas, de minutos, de dias dentro de você. Isso um dia vai acabar. Um dia sua vida vai acabar. E Deus colocou essa vida aí dentro de você para quê? Para produzir,
para desenvolver, para ter um propósito. Qual que é a principal posição de uma pessoa? Qual que é a principal coisa que uma pessoa que quer se matar, ela fala? Qual que é? Minha vida não tem sentido, minha vida não tem propósito. Não é assim? Alguém já conversou com uma pessoa que quis já tirar a sua vida? Alguém já conversou? Tem certeza, você começa a conversar com ela, ela fala isso para você: minha vida não faz sentido. Por quê? Porque você foi criado para a sua vida fazer sentido. Você foi criado para a sua vida tocar na vida de outra pessoa. Você foi criado para produzir. Você foi criado para fazer algo acontecer nessa terra. Quem está comigo, diga amém. Você foi criado para que aconteça algo nessa vida. Agora veja bem, pastor, por que não acontece? Você tem essa fonte dentro de você. Diga, eu tenho a fonte. Mas por que não acontece? Porque muitas vezes você acredita que essas coisas ruins que estão dentro de você, elas não vão sair. Os sentimentos, as frustrações, os enganos, os fracassos, as limitações, o jeito que você é, você acredita que não vai ter uma mudança, que não vai sair. Mas a principal função dessa fonte é jorrar. Qual que é a principal função dela? Jorrar. E quando ela jorra, ela limpa. Você tem muitos defeitos, como eu. Principalmente se você começar a analisar a sua vida. Você vai ver que nós temos muitos defeitos. Porque é assim. Nós somos assim. Pode ser o homem mais certinho. Se ele olhar para a vida dele, ele vai achar defeito. Mas a questão é que dentro de nós há uma fonte. E se você pegar algo que seja muito sujo, e se você jogar água e jorrar água, e jorrar água, e jorrar água, o que vai acontecer com aquela sujeira, irmão? Vai embora. Nada suporta a água. Tudo a água desgasta. O mar avança sobre a terra, de ano em ano, ele avança não sei quantos metros, centímetros, sobre toda a terra. Ele avança. Tudo que existe, se a água fizer um compartimento ali, pode, se não tiver manutenção, ela vai arrebentar com tudo. Sim ou não? Vai. Eu digo uma coisa para você: se o mar decide fazer um tsunami, se existe um terremoto lá no fundo do mar, ele faz um tsunami, e de repente chega ondas de 10, 15, 20 metros na praia, existe alguma coisa que segura o poder dessa água? Não existe nada que segure o poder dessa água. O homem, ele pode fazer o que for, mas se a natureza realmente vier com força, ela pode ir além de todas as expectativas. Ele pode criar ali 50 mil newtons de força para segurar um impacto. Mas esse impacto, se ele vier com 100 mil newtons de força, vai derrubar tudo que está ali. Porque a força da natureza, a força de um tsunami é muito grande. Então o que eu quero dizer para você, o que está dentro de você é muito grande, é muito poderoso, é muito forte. E é verdade que nós temos sim limitações poderosas dentro de nós, mas a fonte que jorra dentro de nós é muito mais poderosa do que qualquer limitação que possa existir na nossa vida, porque ela jorra para a vida eterna. Diga, ela jorra para a vida eterna. Mas você tem coisas dentro de você que o seu pai e a sua mãe falou para você, mas a fonte limpa tudo isso. Você cometeu erros na sua vida que você tem medo de tentar de novo fazer aquilo, porque você já teve uma experiência negativa, mas a fonte que está dentro de você joga para fora tudo isso, e vem água limpa, vem oportunidade nova para você. Você sente o seu corpo fraco, você sente o seu corpo sem poder, mas a força da fonte que está dentro de você joga para fora toda essa fraqueza e entra a força dentro do seu espírito, porque existe uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Está dentro de você. Amém? Diga, está dentro de mim. Agora, a fonte, ela dá origem a quê, irmãos? Uma fonte dá origem a quê?
Uma fonte dá origem a quê? A um rio. Você dá origem a quê? A um rio. Sabia? Você dá origem a um rio. A um rio de vida. Talvez você não se vê assim. Mas mesmo que você não se vê, você sim dá origem a um rio de vida. Mas por que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de usufruir das bênçãos de Deus? Por que muitas vezes nós perdemos a oportunidade e ficamos parados, ficamos melancólicos, ficamos tristes, ficamos para baixo? Por que, irmãos? Por um simples motivo: nós queremos controlar o rio. Presta atenção, deixa eu fazer uma alegoria com você aqui. Um rio bem grande. Quem conhece o Rio Grande aí? Alguém conhece? Já passou pelo Rio Grande? Muitas pessoas? Mas vamos falar de um rio menor que a grande também. O Rio Mogi. Todo mundo conhece o Rio Mogi aqui da Barrinha. Rio Tietê. Todo mundo conhece aqui também, né? A divisa. Mas vamos falar do Rio Mogi. Quanto de largura que tem o Rio Mogi, pastor Jorge? Uns 200 metros? 150 metros? Uns 150 metros. Quanto que é a profundidade do Rio Mogi? Quem sabe a profundidade do Mogi? No meio ali. Alguém sabe? 50 metros? Não sei quanto é. Estou chutando. Mas vamos trabalhar aí com 30, 40, 50 metros. Um rio de corredeira. Um rio que tem força. Um rio que quando está cheio, você coloca um barquinho lá, ele vai 30, 40 km por hora. Força. Se você entrar nesse rio, você pode controlar o seu nado, enquanto você estiver na beirada. Mas se você for lá no meio do rio, aonde as corredeiras forem fortes, você por um tempo vai conseguir se manter ali, tentando lutar contra a corredeira. Mas a tendência é que aconteça o quê? Qual que é a tendência? É que o rio que te vence. A tendência é que o rio te leve. Então, para o rio não te levar, para onde você tem que ir? Para a margem. Aí o rio não te leva. Você fica ali. Dentro de você nasce o quê? O que nasce dentro de você? O que Deus colocou dentro de você? Uma fonte. Essa fonte forma um rio. Essa fonte forma um rio. E esse rio é onde você vai estar ali decidindo se você vai nadar na margem ou você vai nadar no meio do rio. Se você nadar na margem, você vai conseguir controlar o rio. Mas e se você nadar no meio? Você não vai conseguir controlar. Por que jorrando uma fonte de vida dentro de nós, por que formando um rio de vida para abençoar a vida de outras pessoas, por que muitas vezes nós não vemos isso na nossa vida? Eu estou falando para você, você acredita que pode ser com qualquer um, menos com você. Você nunca vai conseguir tocar a vida de ninguém. Você fala assim: eu nunca vou conseguir tocar, eu nunca vou conseguir fazer, eu nunca vou conseguir fazer algo mais do que eu estou fazendo. Por quê? Porque você está nadando na onde, irmãos? Na margem do rio. Você está controlando. Você está controlando, você não está se entregando. Você está controlando a sua vida. Eu quero trazer aqui para você rapidamente 3 pontos. Mateus 6, 27, que fala a respeito da gente controlar o nosso tempo.
Veja bem, todos nós aqui queremos controlar o tempo, sim ou não? Eu estou aqui preocupado com o tempo. Cada 2, 3 minutos eu olho para o relógio. Todo tempo eu fico olhando para o relógio. E eu sei que no dia a dia você é assim também, né? Quem tem o hábito de todo momento estar olhando no horário? Quem tem o hábito? Amém. Todos nós. Faz parte. Porque nós somos ensinados a nadar na margem. Não somos ensinados a nadar no meio do rio. Faz parte. Mateus 6,27 diz: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui na minha tradução diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Tem alguma Bíblia que tem igual a minha? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Presta atenção. Você pode acrescentar 1 minuto na sua vida? Alguém pode? Ninguém pode. Por que Jesus está falando isso? Porque essa preocupação com o tempo faz com que nós queremos controlar a nossa vida. Tudo que você controla ou tenta controlar vai te controlar. Porque nós não nascemos para sermos controlados ou para controlar. Nós nascemos para desfrutar. Você não nasceu para controlar a sua vida. Você nasceu para desfrutar da sua vida. Para desfrutar. E se você não tiver uma posição, você não vai conseguir desfrutar em nada. Se você estiver num churrasco, e se você não relaxar, e se você não pôr uma roupa confortável, e se você não sentar e ficar à vontade, você não desfruta. Pode perceber. Até o nosso corpo precisa ter uma posição para poder desfrutar. Se você está aí preocupado, querendo ir embora, se você está aí ansioso, com sono, você consegue desfrutar? Você quer controlar. E dura coisa é você controlar. Você tentar controlar o seu tempo. Quando você tenta controlar o seu tempo, o seu momento, a sua vida em todos os detalhes, significa que você está nadando à margem. Então, pastor, eu vou deixar a vida me levar? Não, não é isso. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Mas quando você entra no rio, no transbordo, daquilo que jorra dentro de você, você já não controla mais. Mas é Deus que controla todas as coisas. E vai controlar o seu tempo também. Segundo ponto, o estilo de vida. Lucas 12:7. Lucas 12:7 diz assim: portanto, até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Imagina, até o fio da nossa cabeça está contado. Então Deus tem mais trabalho, por exemplo, com a irmãzinha aqui, né, que tem bastante cabelo. Mas com o Faco já não tem tanto trabalho. Com a Adilson não tem trabalho nenhum. Mas ele sabe. Irmãos, presta atenção. Deixa eu te perguntar, teu cabelo cai? Cai? A hora que você vai tomar banho? Cai bastante? Você imagina Deus contabilizando o cabelo dela. Eu esqueci seu nome. Yasmin, perdão. Então Yasmin está lá. Cai 300 fios de cabelo da cabeça dela. Aí Deus olha para ela: hoje a minha amada está com 5.340.000 fios, porque ela estava ontem, perdeu um pouquinho, mas eu vou fazer nascer mais 600 fios de cabelo na cabeça dela. Ele está, é só para ela, viu, Faco? Só para ela. É só para ela, porque o cabelo dela cai, o seu já caiu. Não, o seu já caiu. O Adilson está meio sistemático hoje, deixa ele ali, quietinho. Ele vai começar a chorar, deixa ele ali. Então, o que acontece? Imagina, se o fio está contado, significa que Deus está mantendo o quê?
o estoque, Ele sabe, todo momento. Então, nós queremos controlar as coisas da nossa vida, mas você tem um Deus que controla até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Como que Ele faz isso? Não sei. Ele é Deus. De 7 bilhões de pessoas, eu não sei. Só na nossa galáxia tem 140 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Então para Ele deve ser fácil saber quantos cabelos a gente tem na cabeça. Quando nós temos o cuidado com a nossa vida, irmãos, demasiadamente com a nossa vida, não estou falando preservar a vida, não estou falando zelar pela vida, mas eu estou falando controlar a vida, porque nós somos assim, desde pequenos. Por quê? Você nasceu sendo controlado? Fala a verdade, você nasceu sendo controlado? Cadê o Theo? Sabe o que ele está sendo agora? Controlado. Para que ele seja controlado. Porque se soltar ele aqui, o que acontece? Ele vai fazer o tempo dele, as coisas dele. Nós éramos assim também. Só que nós somos treinados para sermos controlados. E nós queremos nos controlar a todo momento. Você percebe como você quer controlar a sua vida a todo momento? A comandar a sua vida. E quando alguma coisa sai fora dali, você se incomoda. Não é esse o padrão de vida para a nossa vida. Não é esse o padrão de Deus para a nossa vida. O padrão de Deus para a nossa vida é desfrutar da vida. E ninguém consegue desfrutar controlando. Então, o que isso quer dizer, pastor? Eu vou explicar um pouquinho aqui para você não ficar só nisso. Vamos encerrar aqui. Mateus 16, 25, 26. Que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, aqui tem um outro ponto que diz que nós estamos buscando aproveitar a nossa vida. Então veja só que interessante. Nós estamos buscando controlar o tempo, o estilo de vida e o proveito de vida. Eu quero aproveitar. Eu quero ter o meu estilo e eu quero controlar o meu tempo. Tudo isso nos afasta de nadar do rio que nasce dentro de nós. Porque Deus tem algo muito maior do que você tem para você mesmo. É isso que a faculdade ensina. Projeta o seu tempo, projeta 5 anos do seu tempo. Eu quero saber se existe um homem nessa terra que consegue projetar 5 anos do seu tempo e daqui 5 anos chegar justamente onde ele projetou. Tudo mentira, mas nos ensinam. Por que nos ensinam? Para que nós venhamos viver à margem e não viver no meio do rio da vida. Agora isso vai encaixar dentro da sua cabeça. O que é o rio da vida, irmãos? O rio da vida é a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz: para que experimenteis, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe onde está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não está na margem, está no meio do rio. Do rio que nasce dentro de você. O que nasce dentro de você? A criatividade que Deus te deu para você ter um propósito na sua vida. É isso que nasce dentro de você. É muito simples você ver se você não cumpre um propósito. É só você dar uma nota para a sua vida. Dá uma nota para a sua família. Quanto você está realizado com a sua família de 0 a 10? Quanto você está realizado com a sua vida profissional de 0 a 10? Quanto você está realizado com a sua vida ministerial? Com você mesmo. Você vê como as notas são baixas? Por
quê? Porque não é a questão do tamanho do projeto, mas da realização que esse projeto dá para você, a realização que a família dá para você, a realização com aquilo que o seu ministério faz para você, a realização da vida para você. Essa realização, irmãos, é o projeto de Deus, é a fonte, é a criatividade de Deus dentro de você. Viver no meio do rio, da fonte que nasce dentro de você, é desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não tem controle. Se você entrar no meio do rio, essa corredeira vai te levar, você vai ter controle? Você não vai ter. Então o que Deus vai fazer na sua vida, se você permitir? Ele vai te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. Ele vai transbordar, e você precisa deixar transbordar. Você não pode ter medo de se afogar, ter medo de prosperar, ter medo de falar do amor de Deus, ter medo de falar da mensagem que está dentro de você, ter medo de buscar as coisas certas. Quando você não tem esse medo, então você vai para o meio do rio, você vai para o meio da corredeira, você deixa Deus te levar, e você não ouve mais as vozes das pessoas, jogando você para baixo, tirando a sua fé, tirando a sua energia. Você não se importa mais se as pessoas te aprovam ou te reprovam. Você não liga mais para a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, porque você sabe que você tem o suficiente para você. Você não tem mais reservas dentro de você, porque agora você está sendo cheio, você está transbordando, você está desfrutando, você está deixando Deus te levar. Não é a vida, não é a música do Zeca Pagodinho, não. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é essa música, não. É deixa a vontade de Deus. E isso é uma luta dentro de nós. Sabe por quê? Porque toda hora você vai ter medo, você vai querer ir para a margem. Mas Deus está falando, vai para o meio do rio, que eu vou te levar. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Eu vou te levar. Eu vou te levar onde você não pode ir. Na medida que você permite ser cheio da graça e da presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero passar para você mais 3 coisas e terminar. 3 coisas para você deixar o rio te levar. Salmos 37, versículo 3. Primeiro, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra. Olha a terra falando de novo aqui. E serás verdadeiramente alimentado. Primeiro, você deve o quê? Confiar. Mas por que as opiniões das pessoas são tão importantes para você? Porque ainda você não ouviu a voz do seu espírito. Quando você rejeita as outras vozes, você ouve a voz do seu espírito. O seu espírito sabe o que é certo. Quando você confia, Deus te leva para o meio do rio. Quando você confia, você tem uma promessa. Confia no Senhor e faze o bem. O que é fazer o bem, irmãos? É transbordar. O que é fazer o bem? Diga, fazer o bem é transbordar. Por quê? Você faz o bem só para você? Você faz o bem para quem? Sempre para outra pessoa. E quando você faz o bem para outra pessoa, você está transbordando o que está nascendo de você. Confia no Senhor e faze o bem. Aí vem a promessa: e você estará na terra, e você será alimentado. Então vai para o meio do rio, desbloqueia os pensamentos da sua mente, que você tem que controlar a sua vida e tem que ter reservas. Vai para o meio do rio. Outro versículo diz assim: deleite-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Segunda forma de você ir para o rio: deleitar-te também no Senhor. O que é deleitar? O que é deleitar? Descansar. O que mais?
Descansar. O que mais? Estar em paz. O que é um deleite, irmãos? O que é um deleite? Está dormindo? Olha lá, está deleitado. Depois do leite. Deleite. Depois do leite. É isso. O que é deleitar? Ter o prazer. Quem almoçou gostoso hoje? Depois que você almoçou gostoso, você ficou o quê? Deleitado. O que Deus quer de você? Se satisfaça comigo. Então, primeiro é confiar. E segundo é o quê? Se satisfazer com Ele. Com o quê? Com o que você já tem. Se satisfaça com o que Deus já te deu. E aí você vai para o meio do rio. O meio do rio você vai viver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na margem você vai viver o quê? A luta. Você vai viver na luta. Você vai viver brigando. Na margem, meio de galhos, barro. Mas lá no meio, o rio vai te levar. E esse rio nasce dentro de você, que é tudo que está à sua volta. Então primeiro confia e depois esteja satisfeito, descansando, deleitado no Senhor. E o terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Irmãos, tudo começa com uma posição. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que apenas se posicionar. Tudo começa com a posição. Se você está na margem, para você falar assim, eu vou lá para o meio do rio, literalmente, né? Nadando mesmo. Você está nadando na margem. Você fala assim, eu vou para o meio do rio. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, eu não consigo ouvir que a máscara. Confiar. O que mais? O que você tem que fazer? Primeira coisa, descansar. Depois, o que mais? Para ir para o meio do rio. Entregar. O que mais? Entrar. Mas antes de tudo isso, você tem que decidir ir. Coragem. A decisão está dentro de você. Não é dentro de mim. Não é nos seus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por você. É o melhor. Assim como você faz o melhor para o seu filho. O que não é culpa deles. As pessoas têm boa intenção. Mas você tem que decidir ir. Você quer ir? Você quer viver na margem, lutando? Ou você quer deixar o rio fluir? Deixa o rio fluir dentro de você. Amém? Deixa o rio fluir. Ele vai transbordar na sua vida. E quando ele transbordar na sua vida, ele vai te levar em lugares que você não vai controlar. Presta atenção, você não vai controlar. Vai acontecer coisas com você, vai vir coisas na sua mão. As coisas vão mudar de tal maneira, a sua mente vai mudar, os seus pensamentos, as oportunidades, as coisas vão acontecer que você não vai ter controle. Por que você não vai ter controle? Porque você agora está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não está mais preocupado com o seu tempo, não está mais preocupado com o seu estilo de vida, você não está mais preocupado com nada. Você decidiu sair da margem e você foi para o meio do rio. E é lá que você vai transbordar, porque você vai fazer o bem. Você não vai pensar só em você. O seu dinheiro não é só seu. O seu dinheiro é semente. O seu tempo não é só seu. O seu tempo é semente. A sua vida não é só sua. A sua vida é uma semente. Você está aqui por um propósito. Se perder o seu propósito, você vai querer se matar. Você vai tirar a sua vida. Tem alguém aqui que gostaria que já passou por um momento e pensou assim, se eu pudesse eu tiraria a minha vida? Tem alguém que tem coragem de assumir que já pensou isso aqui? Senhora, você, mais alguém? Você. Eu também já pensei. Irmãos. Porque nesse momento, a gente olha para a nossa vida e fala assim, falta um propósito. Mas eu quero dizer algo para você. Deus te colocou nessa terra para você desfrutar dela,
para você viver por ela, para você transbordar nela, para você abençoar a vida de outras pessoas, para você deixar um legado, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deus não quer que você só fique orando o dia inteiro, nem fique na igreja o dia inteiro, nem fique lendo a Bíblia o dia inteiro. Deus quer que você faça de tudo. O problema é a religiosidade. Você acha que para você ser espiritual, o problema é que nós levamos tudo para a espiritualidade demais. Não, é mentira. Jesus, quando ressuscitou, comia com os discípulos. Jesus, quando ressuscitou, fazia café da manhã para os discípulos, compartilhava com eles. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Tudo que você faz, Deus se alegra. Deus se alegra. Então não é só você. Por isso que para muitos jovens principalmente é um problema vir para a igreja. Por isso que para muita gente e ela se sente culpada quando não vem, porque ela acha que Deus só está aqui, ela acha que fazer a vontade de Deus é só aqui. Não, a vontade de Deus é lá, até você fazer um prato diferente, você ter uma ideia, e você fazer um artesanato diferente, você levar uma proposta ideal para as pessoas que precisam, você ajudar alguém ganhando dinheiro mesmo. Tudo isso, irmãos, também é a vontade de Deus. Tudo isso também é a vontade de Deus. Não é só a parte espiritual, mas é tudo. E Deus quer te levar você a nadar nisso. Agora você precisa começar a mudar. Você precisa ir para o meio do rio. Você precisa mudar a sua vida. Que horas você acorda? Quem acorda às 7 da manhã? 6 da manhã? 5 da manhã? Quem não acorda? Pastor, até na igreja eu durmo. Quem acorda depois das 7? Muda. Começa a mudar. Muda o horário que você acorda. Muda a sua rotina. Muda o que você come. Faz aquilo que você não ia fazer. Muda. Você precisa mudar. Irmãos, se você não mudar o seu corpo, a sua rotina, dificilmente você vai conseguir ir para o meio do rio. O seu corpo, ele só obedece se você mudar ele de posição. Dependendo da posição que você está, ele obedece, ele manda um comando para a sua alma daquilo que você é. Quando você está triste, você está deprimido, você está para baixo, você vai para a cama. Quando você deita na cama, que posição que você deita? Pode perceber. Nos filmes, quando você vê uma pessoa deprimida, como é que ela deita? Não é assim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que posição que é essa? Que posição que é essa? Do feto. É a posição fetal. Significa assim, você está mandando uma mensagem para sua mente, que você nunca queria ter nascido. Que o lugar que você deveria estar é dentro da barriga da sua mãe. É por isso que a gente faz esses atos inconscientes. Quando você está de cabeça para baixo, cabeça baixa, e você está pensando na vida, nas dificuldades, você está mandando uma mensagem para você mesmo, que você é um derrotado, e que você queria estar morto. Por quê? Porque lá para baixo só está quem morre. São mensagens que você está criando e desenvolvendo dentro de você. Então, se você quer ir por meio do rio, você tem que começar a mudar os seus pensamentos hoje. Pastor, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu quero ir para o meio do rio. Então você precisa começar a mudar a sua vida através dos seus pensamentos. Não tem mudança de vida sem mudança de pensamento. E não existe perpetuação de mudança de pensamento sem mudança de vida. Você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que mudar o horário que você acorda. Você tem que mudar o jeito que você ora. Eu mudei o jeito que eu oro, irmãos. Agora, 2 semanas para cá, eu estou orando sentado. De 2 semanas para cá, eu diminuí a minha forma. Eu estou orando mais devagar. Eu sento na cama, eu respiro e eu procuro as palavras para orar. Por quê? Porque já faz 15, 20 anos que eu estou orando do mesmo jeito. E a minha mente está condicionada a esta oração. Você quer mudar a sua oração? Mude o jeito de orar. Mude, se posicione diferente. Você precisa mudar tudo que você faz. Você precisa, por exemplo, abandonar a televisão na sua vida. Já faz 15 anos que eu não assisto mais televisão. Essa semana o Estevão falou assim para mim: pai, cancela a Netflix. Ele já entendeu. Nós não assistimos mais nada em casa.
E viemos não assistindo, e já não queremos assistir mais. Por quê? Porque eu não quero mais viver para a margem. Eu quero ir para o meio do rio. Quem está entendendo? Eu já não tenho amigos que só servem para diversão. Eu já não tenho amigos só para jogar conversa fora há muito tempo. Por quê? Porque eu quero estar no meio do rio. Eu não quero esses amigos medianos na margem do rio, que eu não posso contar com eles, que eu não posso ter um projeto com eles, que eu não posso falar o meu coração para eles. Eu quero ter amigos e eu quero gastar o meu tempo com pessoas que estão lá no meio do rio, que não estão na margem. Quem está entendendo? Amém? Eu quero ocupar minha mente com livros. E não precisa ser só a Bíblia. Pode ser livros bons, revistas. Só que eu não quero mais assistir jornal, irmãos. Eu não quero mais falar de política. Eu não quero mais falar de presidente. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou me informar. Mas eu não quero saber a opinião de ninguém. Quero ter minha própria opinião e não quero falar sobre isso mais. Por quê? Porque eu não quero viver na margem. Eu quero viver no meio do rio. Eu não quero mais estar no meio de fofoca. Eu já não quero mais no meu trabalho estar discutindo a vida das pessoas. Porque pessoas rasas falam de outras pessoas. Pessoas medianas falam de si. Mas pessoas que nadam no meio do rio, elas falam de projetos e falam de coisas grandes. Eu quero estar no meio dessas pessoas. Amém? Aonde você quer estar? Você quer estar na margem? Ou você quer estar no meio do rio? Se você estiver no meio do rio, você vai ser levado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Confia no Senhor. Não controle mais a sua vida. Tenha uma posição, um pensamento. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.